Olá, queridos. A palavra do Senhor para as nossas vidas hoje está no livro de Josué, capítulo 1, versículo 6, que diz assim: Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhes daria. Esta é uma palavra de Deus para a vida de Josué. Josué recebeu uma missão difícil. O Senhor chamou a Josué para uma obra muito grande. E governar ou liderar, estar à frente do povo de Israel, não é uma tarefa muito fácil, uma tarefa difícil. Se você chegar para algum pastor e perguntar como estar dirigindo uma igreja, dirigindo um povo, ele vai dizer que é difícil. Imagine o povo de Israel, que a Bíblia diz que era um povo tão numerosos que não se podia contar. Então Moisés recebeu o chamado do Senhor para estar guiando aquele povo a uma terra, Canaã, a terra prometida. E vai acontecer várias situações na vida de Moisés, até chegar ao ponto de Deus dizer que ele não vai poder entrar na cidade prometida, na terra prometida que o Senhor tinha prometido ao povo de Israel. Então, quando usando os versículos anteriores, vão dizer que Moisés morre. E o Senhor diz a Josué: meu servo Moisés morreu. E chama a Josué para estar na frente do povo. Agora vocês podem pensar e dizer, mas o Senhor mandou Josué estar na frente do povo. Mas você substituir a Moisés. Quem tem um costume de meditar na palavra de Deus, como diz as Escrituras, meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, vai ver quantas coisas o Senhor fez através da vida de Moisés. Mar se abriu, coluna de fogo, guiando o povo à noite e aquecia o povo também. A palavra de Deus diz que durante o dia tinha uma nuvem, e essa nuvem que o Senhor providenciou para o povo de Israel era uma nuvem que protegia eles, porque o povo estava caminhando no deserto. E estamos aqui em Salvador e sabemos que quando o calor tá grande, no meio-dia, a gente vê que é muito árduo, muito difícil. Imagine o povo caminhando no deserto. Mas servimos a um Deus do impossível. O Deus que protege o povo, que coloca uma coluna de fogo, coloca uma nuvem de dia e está ali com o povo a todo momento. Moisés fala com o Senhor, o povo está reclamando que não tem água aí, Deus providencia água, aí o povo tá ali reclamando que quer comer carne, o Senhor providencia carne, e o povo consegue ali, né? Está caminhando no deserto, murmurando o tempo inteiro, falando contra Moisés, dizendo Moisés e Moisés sendo aquele pacificador do povo. Então Josué viu a tarefa árdua que Moisés carregou para estar no meio do povo. Chegou ao ponto de Deus dizer que não iria mais caminhar com o povo. Vai ter um certo momento que Deus vai dizer assim: ó Moisés, este seu povo. Aí Moisés, cheio de Deus, né, dependente do Senhor, porque temos que ser dependente dele. Sem o Senhor nós não podemos nada, porque a palavra de Deus diz: sem mim, nada podeis fazer. Então Moisés fala assim: Senhor, o Senhor está dizendo para mim que é para eu ir sozinho? Se a tua presença não for comigo, eu não irei. E o Senhor vai com Moisés. Então há um legado muito grande de Moisés, e Josué estava ali contemplando tudo aquilo. A Bíblia diz que 2 homens permaneceram firmes e fiéis à promessa. Somente 2, Josué, que o Senhor colocou
para substituir a Moisés e Caleb. Agora vamos analisar comigo. Deus diz a Josué: esforça-te e tem de bom ânimo. Duas coisas. Duas coisas que o Senhor pediu para Josué fazer. Ele se esforçar e ele ter bom ânimo. O Senhor é onisciente. Ele conhece o nosso coração, conhece a nossa vida. Talvez na frente de muitas pessoas a gente pode se mostrar animado e a gente está desanimado. Talvez na frente de algumas pessoas a gente pode mostrar uma aparência do que não está dentro de nós. Ou dizer que a gente faz alguma coisa e na verdade a gente não está fazendo tudo aquilo. Mas quem conhece o nosso interior é o Senhor. E o Senhor chama a Josué e diz assim, ó, esforça-te. E o Senhor não vai dizer somente uma vez para Josué para ele se esforçar. Você pode analisar que o Senhor vai dizer assim, ó, tão somente. Ó, Josué, eu só quero que você faça isso, tão somente você. Esforça-te e tem de bom ânimo. Versículo 6. Esforça-te e tem de bom ânimo. Aí o Senhor manda ele se esforçar e dá uma promessa depois. E fala assim para Josué: esforça-te e tem de bom ânimo. Não é outra pessoa, Josué. Eu não estou escolhendo outro. Eu não vou escolher outro. É você que vai governar, que vai estar na frente, que vai liderar esse povo. E este povo vai herdar a terra que eu prometi aos seus pais que lhe daria. Gente, é linda essa passagem. Mas para isso acontecer, Josué, só precisa você se esforçar e você ter bom ânimo. Se o Senhor está falando com Josué que é para ele se esforçar, significa que o Senhor não estava contemplando um esforço da parte de Josué. A Bíblia não vai deixar claro por que Josué estava desanimado e por que Josué não estava se esforçando. Mas a Bíblia deixa claro o pedido de Deus para Josué: se esforce e tem bom ânimo. Se o Senhor estava pedindo a Josué isso, é porque ele não estava se esforçando, ele estava desanimado. Mas para uma pessoa que não está se esforçando e está desanimada, existe um Deus para ajudar a levantar. Porque a Bíblia diz que o Senhor, ele dá força ao cansado. Gente, esse versículo é impactante. Ele diz, ele dá força ao que está cansado. E olhe, o versículo adiante, ele multiplica a força de quem não tem nenhum vigor. Gente, multiplicação. Josué, ele vai tomar posse dessa palavra e a gente vai ver o que Deus vai fazer na vida de Josué. Deus vai falar com ele, não é uma vez só, não. No versículo 7, Deus diz assim, ó, tão somente, Josué, esforça-te e tem de muito bom ânimo. E olhe, tenha cuidado. Faça conforme tudo que eu te ordenar. Sabe? É para ele se esforçar, é para ele ter bom ânimo e é para ele andar segundo a palavra de Deus. Gente, estamos vivendo, né, em um momento difícil. Mas não é para perder o ânimo, não. Não é para parar a caminhada, não. É para prosseguir. Porque Josué iria enfrentar muitas lutas, muitas batalhas.
O Senhor estava dizendo que ele ia herdar a terra, mas não era da noite para o dia, não. Dizia assim, ó, Josué, você vai herdar a terra, eu estou te prometendo. Mas Josué, ele teve que estar em comunhão com Deus, para saber o que o Deus iria mandar fazer, para conquistar, para ter vitória. Então precisava primeiro esse posicionamento, se esforçar, ter bom ânimo e andar conforme a lei de Moisés. Andar conforme os mandamentos do Senhor. Então teria que ter comunhão com Deus para saber de tudo isso aí. E Josué, ele vai ser esse homem que Deus estava querendo que ele fosse. Agora vem a pergunta: estamos sendo a mulher de Deus que Deus quer que sejamos? Você está sendo o homem de Deus que o Senhor quer que você seja? Você está desanimado? Talvez você não esteja se esforçando. Aí você coloca a desculpa na pandemia. Mas o povo de Israel enfrentava muito mais luta do que uma pandemia. Porque olhe que coisa maravilhosa. O Senhor mandou a praga dos gafanhotos. Estava lá, no território inimigo, mas ao povo de Israel não tocava. Porque o Senhor tinha ordenado. Estava lá a praga da mosca, teve do primogênito, teve do sangue, o rio Nilo, né, ficou ali contaminado e o Senhor estava com o povo de Israel não era atingido. Então, diante de toda essa adversidade, você quer comparar essa luta que nós passamos, essa pandemia que estamos vivendo diante da luta de Josué? Não se compara. Porque assim, ó, Josué enfrentava e o povo de Israel enfrentava inimigos mano a mano, espada, flecha, arco e flecha. O povo de Israel tinha que estar em comunhão com Deus o tempo todo, e Deus livrando, e Deus livrando, e Deus livrando. Então não tinha nada de que o povo de Israel estava em uma situação melhor do que a nossa. Na verdade, nós estamos numa situação melhor do que eles, porque eles estavam no deserto, montava acampamento, desmontava acampamento, é hora de andar, é hora de parar. Quando a nuvem parava, o povo parava. Quando a nuvem caminhava, o povo tinha que levantar o acampamento, desfazer tudo e começar a andar de novo. Nós temos o nosso lar. Temos uma casa, estamos dentro, protegido. E o que o Senhor requer de nossas vidas é tão pouco, gente, diante do que o povo de Israel passou. As dificuldades que você olha na sua caminhada ou que você está vivendo no momento não se compara. As crianças, os idosos, os jovens, os adolescentes, todo mundo em um deserto. E você sabe como é um deserto? De dia é aquele sol de matar, de noite é um frio terrível. E o Senhor estava com o povo. Mas sabe o que é que falta no povo de Deus? Confiança. Confiar que o Deus que disse, ó, se esforça, esforça-te e tem de bom ânimo que eu estou contigo. Verdadeiramente acreditar. E cantar, se Deus fizer, ele é Deus, e se não fizer, ele é Deus também. Acreditar realmente no que está cantando, entendeu? Porque Josué, ele vai tomar posse, ó, a repreensão do Senhor. É lindo falar isso. O Senhor falou a Josué, esforça-te, tem de bom ânimo, mas assim, ó, o Senhor está repreendendo o comportamento aqui de Josué. Ó, Josué, você tem que se esforçar. Ó, Josué, você tem que ter bom ânimo, porque eu, o Senhor, vou fazer você, junto com todo esse povo aí, herdar a terra que eu jurei aos pais dele que daria. E o Senhor fez porque ele é Deus. O Senhor fez porque ele é um Deus poderoso para fazer qualquer coisa, independente da adversidade. Ó, irmã, já aconteceu, ó, fulana teve isso, minha família já teve gente doente, já teve caso de coronavírus na minha rua, na minha casa, mas isso não impede de você ser crente.
não impede de você ter comunhão com Deus. Não impede de você renunciar suas coisas carnais, as coisas que traz alegria à sua carne, e você fazer as coisas espirituais. De você buscar o Senhor enquanto se pode achar. A Bíblia diz que é para buscarmos ao Senhor. Não podemos parar mediante a situação. Quem tem que estar desesperado? Quem tem que estar assim é quem não crê no Senhor, quem não tem um Deus como o centro da sua vida. Mas eu e você que servimos a um Deus verdadeiro, a um Deus que a Bíblia disse assim, ó, eu sei que tudo pode e que nenhum dos seus planos, pensamentos, projetos podem ser impedidos. Então, não podemos viver um evangelho de somente ler e pronto. Temos que ter um evangelho de prática. E se o Senhor está pedindo de nós neste dia, esforça-te, é porque nós não estamos nos esforçando o suficiente. Não podemos viver uma vida de desânimo. Levanta e anda, porque não é aqui o nosso descanso. Então, em tempos de crise, nós somos a luz do mundo. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra, que nós somos a luz do mundo. E o sal serve para dar sabor ao alimento. E a luz é para iluminar a terra. Se um lugar está escuro e chega a luz, ó, nós somos essa luz. E a Bíblia diz que nós não devemos nos mostrar fracos no dia da adversidade. Na verdade, nós somos fortes. Se você acredita em um Deus todo-poderoso, tudo isso que você está passando não é nada diante de um Deus que você serve. Mas não sirva a Deus interessado. Sirva a Deus porque Ele é Deus. Sirva a Ele porque Ele é poderoso, porque Ele é o Criador da sua vida. E se você está desanimado, há um Deus que te levanta hoje. E se você não está se esforçando, peça ao Senhor ajuda para você se erguer, se levantar, levante a cabeça. Porque o Deus que estava com o povo de Israel debaixo de um sol escaldante, em um deserto, na dificuldade de estar ali fazendo acampamento, no de outro dia tinha que levantar para ir embora, então fazia tudo e vamos andar, e o Senhor sustentou o povo, sustentou com maná, sustentou com carne, sustentou com água, com vestimenta, com tudo, em um deserto. Imagine a gente que estamos em um país, gente que estamos em uma cidade que nos dá liberdade de servir a Deus do jeito que Ele é, da forma que Ele quer. Então se doe para Deus. Então somente, só isso, ó. Tão somente, Josué, tão somente mulher chamada por Deus, tão somente homem escolhido do Senhor. Esforça-te, tem de bom ânimo, porque Ele é Deus e Ele cuida da sua vida. Então entrega, tá enfermo? Entrega a Ele. Tá desempregado? Entrega a Ele. Tá difícil na sua casa? Entrega a Ele. Porque tudo Ele pode fazer. Amém? Que Deus venha abençoar a sua vida neste dia.